bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que é, assim, fascinante e, ao mesmo tempo, muito perturbador. Sim, bastante. A gente vai mergulhar no memorial de Angela de Foligno, que foi uma mística italiana lá do século XIII, E a nossa fonte aqui é uma tradução do Livro da Experiência, né? que como também é chamado. Exato. E o mais curioso, eu acho, é como esse livro foi feito. Ah, sim, isso muda tudo. Não é um diário, não foi ela que sentou e escreveu. Não mesmo? O texto foi ditado por ela, muitas vezes em estados de êxtase, sabe? Pro confessor dela, o Frei Arnaldo, então logo de cara a gente já tem um filtro. É a experiência dela, que já é extrema, passando pela mão de outra pessoa. E ele mesmo admite isso. Ele fala que se sentia como uma peneira que deixava a farinha mais fina escapar. Uma imagem ótima. Ele sabia que estava perdendo o essencial. Pois é. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar nessa transformação espiritual dela, que foi muito radical. Tentar entender o que os passos, como ela chama, revelam sobre a experiência mística daquela época. E sobre essa busca, às vezes até violenta, pela união com o divino, né? Para a gente entender o tamanho da transformação, é preciso saber de onde ela veio. O ponto de partida dela. Isso. A biografia que a gente tem aqui descreve a Ângela, que nasceu em 1248, não como uma santa desde pequena. Muito pelo contrário. Ela vinha de uma família rica, era casada, tinha filhos. E o texto diz que ela amava o mundo e seus prazeres. Era uma pessoa, vamos dizer, bem comum para sua classe social. Exatamente. E esse ponto é fundamental. Ela não era uma freira de convento desde a adolescência. Ela viveu, né? Tinha status, família, bens. O que torna o que acontece depois muito mais chocante. Muito mais. Porque uma série de tragédias atinge a vida dela num espaço de tempo muito curto. A mãe, o marido e todos os filhos dela morrem. É uma devastação completa. Para a maioria das pessoas, seria o fim de tudo. Para ela, foi o começo. E é aqui que o texto nos dá, assim, o primeiro soco no estômago. No chamado 9º passo da jornada dela, ela dita uma frase que, sinceramente, é muito difícil de ler. É a frase mais famosa e mais polêmica do livro. Ela diz: "E como eu havia começado o caminho que já mencionei e orado para que eles morressem, tive grande consolo em sua morte." É brutal. Impossível não ter uma reação forte a isso. Totalmente. A minha primeira reação foi: que tipo de pessoa sente consolo na morte da própria família? E ainda diz que orou por isso. Parece monstruoso. Desumano. Exato. E essa é a reação que quase todo mundo tem. Mas para a gente entender, a gente precisa tirar um pouco os nossos óculos do século XXI e tentar ver com a lógica da mística medieval. Certo. A nota de rodapé na nossa fonte dá a chave. É uma referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Onde Cristo diz que para segui-lo é preciso odiar pai, mãe, esposa, filhos. Exato. Mas esse odiar, claro, não é literal, né? É sobre prioridades. Precisamente. É uma hipérbole para ensinar uma hierarquia de amores. Deus em primeiro lugar, de uma forma tão absoluta que qualquer outro amor se torna um obstáculo. Entendi. Na lógica da Ângela, a família, as preocupações do mundo eram as últimas correntes que aprendiam a vida antiga. A morte deles, por mais trágica que seja, foi para ela a libertação final. Não é sobre falta de amor, então. Não, é sobre um amor divino que se torna tão avassalador que eclipsa todos os outros. É a ideia de despojamento levado ao extremo absoluto. Um despojamento que o texto organiza em 30 passos, ou mutações da alma. Vamos olhar os primeiros, que são bem sombrios. Sim, o começo não é nada iluminado. O primeiro passo, ela diz, é o reconhecimento do pecado. E isso gera nela um medo terrível do inferno e um choro amargo. É importante notar o que não tem aí. Não tem amor, não tem Deus, não tem consolo. É puro terror existencial. Ela se vendo no espelho e se sentindo condenada. Isso. A jornada dela não começa com luz, começa com o abismo. E o segundo passo não melhora muito, é a confissão. Mas ela descreve o processo com as palavras amargura e vergonha. É uma dor muito psicológica. Ela diz que era tão difícil confessar certos pecados que ela ficava paralisada. Chega a rezar para São Francisco pedindo ajuda um confessor que pudesse entender a vergonha dela. E essa psicologia é fascinante. Não é um processo intelectual de ok, errei e vou consertar. É uma jornada visceral, emocionalmente devastadora. O texto repete muito isso. Amargura, vergonha, dor. A alma dela, como ela descreve, está cansada e desanimada, com um fardo tão grave. O motor inicial da espiritualidade dela não é buscar o amor. É fugir da dor e do medo. Então ela está presa nesse ciclo de dor e vergonha. Como ela sai disso? Ou será que ela mergulha ainda mais fundo? É aí que tudo muda. Ela não sai da dor. Ela a redireciona. A dor deixa de ser sobre ela e passa a ser focada numa única imagem, a paixão de Cristo. E aqui a coisa fica realmente intensa.
No 7º e 8º passos, ela descreve uma visão da cruz. Mas não é como olhar para uma pintura, né? De jeito nenhum. Ela tem a percepção de que os pecados dela foram a causa direta da crucificação. A frase dela é curta e brutal. Senti que fui eu quem o crucificou. Sim. E essa é a genialidade da mística franciscana da época. A culpa deixa de ser uma coisa abstrata, sabe? Uhum. E se torna algo visceral. É como se você tivesse traído e torturado seu amigo mais próximo. Transforma completamente a relação com o pecado. A dor dela agora tem um rosto, que é o rosto sofredor de Cristo. E isso leva direto para o 9º passo, aquele da morte da família. A lição que ela tira da cruz é a necessidade de se despojar de tudo. Ela faz uma lista. Faz roupas, comida, amigos, família e, por fim, de si mesma, para seguir o que ela chama de caminho espinhoso. É a aplicação prática e radical daquela ideia de desapego que a gente falou. Exato. E isso, como a nota do 10º passo aponta, é puro franciscanismo. A espiritualidade que São Francisco começou era profundamente passional. No sentido de centrada na paixão. Exatamente. Não era sobre teologia complexa. Era sobre sentir na própria pele, na própria alma, um eco da dor da cruz. Uma espiritualidade do corpo, dos sentidos. E o texto nos dá uma imagem disso que é quase cinematográfica. No 10º passo, Cristo aparece para ela. E ele não só mostra as feridas, ele as narra. É de uma especificidade horripilante, o texto diz. Os cabelos de sua barba e os de suas sobrancelhas, arrancados de sua cabeça, e listou todos os açoites, indicando cada um dos golpes. É uma contabilidade do sofrimento. Cada detalhe é apresentado para que ela não possa desviar o olhar. E no final dessa apresentação, ele faz uma pergunta que define o resto da vida dela. Então, o que você pode fazer em compensação? Exato, é uma cobrança direta. E essa pergunta vira o motor de toda a vida de penitência dela. A resposta não é com palavras, mas com atos extremos de ascetismo, de caridade. É uma tentativa de retribuir um sofrimento que ela agora sente como se fosse dela. E enquanto tudo isso acontece, a gente tem a figura do Frei Arnaldo, coitado do escritor, tentando anotar tudo. Sim, e o texto é muito honesto sobre a dificuldade dele. No capítulo 2, ele usa aquela metáfora incrível para descrever a frustração. Ele diz que se sentia como uma peneira ou um crivo. Onde a farinha mais fina e preciosa deixava escapar, retendo apenas a mais grosseira. É uma admissão de fracasso muito humilde e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Ele sabe que está perdendo o essencial. Ele está transcrevendo os gritos, as palavras, mas a essência da experiência está escorrendo por entre os dedos dele. E a própria Ângela parece concordar. Em certo ponto, ela critica o trabalho dele sem dó. Ah, sim. Ela diz: você escreveu apenas o pior e o que não significa nada, mas não escreveu nada sobre a coisa preciosa que minha alma sentiu. É quase como se ela dissesse, você anotou a fumaça, mas perdeu o fogo. Exato. O que está em jogo aqui é só a falta de habilidade dele como escritor? Acho que vai muito além disso, sabe? Essa tensão entre eles revela o desafio de todo misticismo. Que não é um problema só do Frei Arnaldo. Não. É o problema da linguagem em si. Como colocar em palavras uma experiência que, por definição, acontece num lugar onde as palavras não chegam. A experiência mística é inefável. Exato. Ela transcende a lógica, a gramática. O que o memorial acaba registrando não é só a jornada de Ângela, mas também a luta da linguagem contra os próprios limites. Isso me faz pensar se a frustração dela não era também com a própria incapacidade de traduzir o que sentia. Talvez ela culpasse o Arnaldo por um fracasso que, na verdade, era da condição humana. É uma excelente observação. Ele se torna o para-raios de uma frustração existencial. Ele é a prova viva da distância entre a experiência e o relato. E essa distância é onde mora o mistério. Conforme a jornada da Ângela avança, ela entra em territórios ainda mais difíceis de descrever, o que deve ter deixado o Frei Arnaldo ainda mais desesperado. Com certeza. No 7º passo suplementar, a gente chega numa experiência mística clássica, a visão de Deus na treva, na escuridão. Um conceito central na tradição mística. Outros chamam de noite escura da alma, ou, paradoxalmente, escuridão luminosa. E a descrição dela é um enigma perfeito. Ela diz que nesse estado a alma nada vê e vê absolutamente tudo. Parece uma contradição. Total. Como assim? Como se pode não ver nada e ver tudo ao mesmo tempo? O paradoxo é a única ferramenta que a linguagem tem para apontar para algo que está além dela. A visão na escuridão não significa um vazio, uma ausência. Significa o quê, então? Significa uma presença tão absoluta, tão total, que transcende todas as nossas categorias mentais. Nossa mente funciona com conceitos, né? Cor, forma, som, tamanho. A experiência de Deus, nesse nível místico, não tem nada disso. Então, como a mente não consegue colocar em nenhuma caixinha conhecida, ela interpreta como nada. Exatamente. Para a mente racional, é uma escuridão, um nada. Mas para a alma, para a intuição, é nessa escuridão que se encontra o conhecimento mais puro.
Um ver tudo que não depende dos olhos ou da razão. É conhecer a realidade sem os filtros dos nossos sentidos. Isso. É por isso que é tão difícil de explicar e tão fácil de soar como loucura. E o texto não para de nos surpreender. Para descrever essa relação com o divino nos estágios mais avançados, ele usa outra metáfora que eu achei muito inesperada, a de um jogo. Sim, é uma imagem muito curiosa. Descreve que Deus se aproxima da alma e, de repente, se esquiva rapidamente quando a alma deseja possuí-lo. E essa fuga, paradoxalmente, deixa para trás uma alegria suprema. É quase um esconde-esconde cósmico. Essa imagem de um jogo, de algo quase lúdico, parece tão distante da dor e do sofrimento do início. E essa mudança de tom é o sinal da transformação dela. A relação deixa de ser a de uma pecadora aterrorizada diante de um juiz. E passa a ser a de uma amante diante do amado. Exato. E nesse jogo de amor, a alma aprende uma lição fundamental. Deus não pode ser possuído, não pode ser controlado como um objeto. Essa dinâmica de presença e ausência, de aproximação e retirada, mantém a alma no estado de desejo constante. E pro místico, esse próprio anseio já é uma forma de união. A alegria não está na posse, está na busca. Ok, vamos tentar organizar tudo isso. A gente partiu de uma mulher vivendo uma vida confortável, mundana, passamos por uma perda devastadora, um mergulho na culpa, na penitência extrema. Uma identificação radical com o sofrimento de Cristo. E chegamos a um lugar de união mística tão profundo que desafia a própria linguagem. Se a gente conectar tudo, o fio condutor é a ideia de despojamento, de esvaziamento. É um caminho de se livrar de tudo. Posses, família, a própria imagem de si, a própria vontade. Para que esse espaço possa ser preenchido por Deus. Essa é a lógica mística. É um percurso de sofrimento que beira o insuportável, mas que, na experiência dela, culmina numa alegria e numa paz que ela descreve como estando além de qualquer entendimento. E para terminar, tem um detalhe no começo do texto que ficou na minha cabeça. O Frei Arnaldo, o escritor, conta por que decidiu começar a registrar tudo. Sei. Ele narra um episódio em que Ângela começa a ter gritos de êxtase em público, numa igreja em Assis. E a reação imediata dele não foi de admiração, mas de vergonha. Ele se sentiu profundamente envergonhado. Chegou a proibi-la de voltar àquela igreja. Exato. Ele a viu como um problema, um constrangimento social. Foi só depois, ao confrontá-la, que ele percebeu que estava diante de algo profundo. E isso me leva a uma questão para a gente pensar. Qual? Com que frequência experiências que são genuínas e profundas, espirituais, emocionais, artísticas, são vistas com desconforto ou até ridicularizadas, só por não se encaixarem nas nossas normas sociais, por serem estranhas demais, intensas demais? Barulhentas demais. É uma ótima provocação. A gente tende a valorizar o que é contido, o que é normal, né? O êxtase, a dor extrema, a alegria avassaladora, tudo isso nos deixa desconfortáveis em público. Pois é. A questão que fica é, o que a gente perde, como indivíduos e como cultura, quando a convenção social e o medo do constrangimento são priorizados em detrimento da expressão autêntica. A história de Arnaldo e Ângela começa com ele tentando silenciá-la por vergonha. Felizmente ele mudou de ideia. Mas quantas outras experiências não foram silenciadas para sempre?